Boa noite, Akemi. Boa noite, meu convidado Kleber, Vivian. O pessoal já está chegando aí. Vamos esperar o pessoal começar a entrar para a gente iniciar nosso bate-papo. Tá bom? Que bom que vocês já estão por aí, Gilberto. Boa noite, Gilberto. Tudo bem? Essa live vai ser um sucesso, hein? Bom, vamos começar aqui então, enquanto o pessoal vai chegando. Eu vou falar a respeito aqui do propósito dessas lives que acontecem todas as terças-feiras às 20 horas. E o nosso público. Boa noite, Simone. Boa noite, engenheiro Max. O nosso público, ele é voltado a quem deseja aprender um pouco mais sobre perícias de engenharia, que deseja entrar no ramo de perícias de engenharia. Então nós compartilhamos aqui conhecimento e eu sempre trago um convidado especial e que na noite de hoje será o Kleber. E daqui a pouco vou fazer a apresentação do Kleber, tá bom, pessoal? Vamos ver quem já chegou por aqui, ó. A Kemi foi a primeira, hein, a Kemi? Engenheiro Max, Simone, Marcelo, Gilberto, Marcelo CB Ribeiro, estamos, Flávia Zotovici. Tudo bem, Flávia, cunhada? É isso aí, pessoal. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vou fazer aqui a apresentação do nosso convidado. Nós comentamos aí que iríamos trazer o Kleber. Não era muito certeza absoluta ainda, mas assim que eu conversei com o Kleber, ele topou e foi um grande prazer para mim. A gente teve a oportunidade de se reunir, de conversar pessoalmente. Nós estamos aqui na mesma região e temos muitas coisas em comum aí, pessoais e profissionais, e vamos aqui compartilhar com vocês. Todo mundo chegando aí, ó. Que legal. Bom, a live de hoje, o tema dela é a importância do assistente técnico na engenharia química. Ela vai falar sobre a importância do assistente técnico na engenharia química e também na engenharia em geral, né? O nosso convidado é o Kleber Augusto Zotovici, mestre em engenharia de produção no Instituto de Tecnologia Aeronáutica, ITA, engenheiro de segurança do trabalho pela Universidade Cruzeiro do Sul, engenheiro químico pela Faculdade Oswaldo Cruz. A experiência do Kleber, coordenador do Laboratório de Apoio à Fabricação de Resinas da empresa Renner, supervisor dos laboratórios de polímeros, tintas imobiliárias e caracterização do Instituto Senai de Inovação por 16 anos. O Kleber trabalhou lá, uma larga experiência. Gestor do sistema de qualidade de laboratório de prestação de serviço, conforme diretrizes do Inmetro. Consultor em desenvolvimento, melhoria de processos e melhoria de produtos. Estudos sobre análise de falhas em peças de polímeros. Autor técnico e líder da norma ABNT ISO IEC 17025, junto ao Inmetro. Perito designado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e assistente técnico judicial para áreas de tintas, plásticos, borrachas e combustíveis. Então, o Kleber aqui é um profissional altamente gabaritado e experiente que vai nos trazer muito conhecimento a respeito da área de engenharia química e também a respeito da vivência profissional que ele tem aí na área dele, e nós vamos compartilhar também a nossa experiência aqui. Vai ser um papo bem legal. Boa noite, Maria. Boa noite, Gladson. E boa noite, Simone. Simone, que tem feito aí grandes lives, hein, Simone? Bom, pessoal, antes de me alongar aqui, que eu sei que eu já estou me alongando, já entrou bastante gente, eu vou chamar aqui então o nosso convidado Kleber, que ele seja bem feliz nessa live aí, nos traga bastante proveito disso e mandem perguntas para a gente interagindo, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu só preciso trocar a câmera aqui que deu uma zebra aqui. Isso acontece. Bom, Tudo bem, Kleber? tudo bom, Roberto? Boa noite aí a todos os convidados, os amigos. Já vi vários amigos aqui assistindo a nossa live, né? Sim. Eu, eu até, assim, eu nunca falei em uma live, né? Então,
ficar um pouco nervoso, qualquer coisa, o pessoal vai me ajudando aí. Não, não tem que ficar nervoso nada. Aqui o ambiente é descontraído, né? Nós estamos em família aqui, não esqueça disso, né? E, É, inclusive tem muitos familiares aqui com a gente que eu já vi, eu já reconheci alguns. muitos. O que a gente sempre começa a live, né? Assim, conversando com o nosso convidado e já fiz uma apresentação aqui a seu respeito, que você me passou, um mini currículo, né? Mas queria que você falasse de você mesmo aí um pouco, né? De um pouco de você, para a gente depois começar o nosso bate-papo, tirar a dúvida do pessoal e falar das nossas experiências, né? Fala um pouquinho aí da sua atividade, por favor. Claro. Bom, eu, como foi dito, sou engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, né? E eu vou falar até um pouco mais. Trabalhei muitos anos no Senai como supervisor do laboratório. Tive essa experiência de trabalhar com indústrias, né? É engraçado porque eu trabalhei 16 anos no Senai e não dei aula lá, né? Dei pouquíssimas aulas. O É. negócio era justamente cuidar dos laboratórios, né? Uhum, Atualmente, eu também estou coordenando um laboratório hoje de uma multinacional fabricante de tubos, né? E bom, e aí na parte da perícia, é, é algo que eu gosto muito, né? Eu acho que é uma área muito interessante. Eu comecei a ter contato com esse assunto em 2017, né? Eu fui uhum, convidado a fazer uma assistência técnica. Então, era um processo, a pessoa me procurou, falou, eu precisava bater um papo sobre um processo. Eu falei, mas eu não conheço muito esse processo, não conheço muito de processo, né? A pessoa, não, mas dá uma olhada. E aí eu fui me debruçar, né, sobre o processo e sobre o que era o código, a CPC e como funcionava isso. Isso me deixou bem, como é que fala? Empolgado, porque eu vi que é um campo extremamente interessante, né? Eu uhum, falo para os amigos meus, tenho muitos amigos engenheiros, técnicos, né? Falo, poxa, é uma área que é bem interessante de trabalhar, né? Tem os perrengues, né? Mas... E aí, em 2017, depois desse contato, aí eu fui atrás mesmo de entender como é que funcionava essa questão de perícia. Bom, vamos ver o que acontece. E aí me cadastrei no TJ, fui conversando com outros processos. Eu brinco que eu pedia para todo mundo que tinha algum processo judicial, eu falava, deixa eu dar uma olhada no processo. Se tiver perícia, deixa eu ver para entender como é que funcionava, né? isso. E aí em 2018 eu tive a minha primeira nomeação, o TJ, né? Foi a nomeação da 15ª Vara do Fórum Eli Lopes. E a partir daí a gente, né, vai trabalhando e vai vivenciando isso, né? Uhum, E até o título do assunto, né, que é a questão da assistência técnica, é algo que precisa ser esclarecido, né? Assim, bom, já vou até começar a entrar no assunto, Roberto, não a sei importância, né, do assistente técnico. a importância, né? E o que é o assistente técnico, né? Porque, bom, até a importância do assistente técnico, se conhecer o assistente técnico, é um negócio que eu senti na pele. No começo do ano, né? Eu junto com a minha esposa, minha assistente, parceira, enfim, nós fizemos um projeto de começar a buscar essa parte de assistência técnica, né? Então, nós fizemos lá um texto e começamos a ligar para escritórios de advocacia e tal. E me surpreendeu muito que muitos advogados às vezes nem sabem a ferramenta que é o assistente técnico, né? Às vezes o advogado não sabe. Bom, eu cheguei a ouvir de um escritório de advocacia que o assistente técnico, quem designava o assistente técnico era o juiz. Mas não. Não, mas é o perito, é o assistente técnico, né? Então, aí, assim, por que desse assunto, dessa importância do assistente técnico? É porque é uma ferramenta para quem contrata e é uma oportunidade para quem oferece serviço, né? Sim. Assim, começo até a explicar que, vamos lá, vamos imaginar que tem uma
disputa judicial, né? Sempre vão ter duas partes, porque sozinho ninguém briga. Então, então cada parte vai defender o seu lado. O juiz, ele é a pessoa isenta que vai tomar a decisão de a quem está certo, né? Um lado ou outro. Uhum. Então o juiz, ele no código, inclusive tem um vídeo seu que explica os passos, tudo tal, né? E no processo tem uma fase que ele pode designar um perito. O juiz não vai saber todos os assuntos sobre todas as coisas, né? O Sim. juiz vai precisar de uma pessoa para conhecer isso. Ele vai designar um perito. É. Exatamente, um expert, né? E o perito, o que acontece? Ele é imparcial, né? Ele vai olhar, baseado em todas as evidências, estudos, pesquisas, diligências, depoimentos, ele vai fazer um laudo final dizendo quem está certo ou quem está errado, apesar de que, né, a gente não pode esquecer que o perito não julga e não decide. O perito Justamente. é um auxiliar do juiz. Uhum. É importante até frisar, porque participei de uma perícia recentemente que o juiz, uma das partes falou para mim, eu era perito, não, você já resolve aqui, tá falando, não, pera, não resolvo. Quem resolve é juiz. Eu, tecnicamente, vou embasar as coisas. E aí, no processo, quando o juiz determina um perito, ele abre para que as partes façam os quesitos, ou seja, as perguntas que o juiz, as perguntas que são interessantes, né, para a parte, e pede para designar o assistente técnico. Aí entra o começo da nossa até da nossa live, o assunto mais latente, né? Sim. As partes vão designar um assistente técnico. Vamos lembrar uma coisa. O assistente técnico, ele é um advogado técnico, digamos assim. Ele, como eu digo, o assistente técnico, ele não precisa entregar o ouro pro bandido. Uhum. Ele não precisa, lógico, dentro da verdade, que é a principal, dentro da ética, tudo tal, mas ele não precisa entregar o ouro, né, para outra parte. Ele pode ele pode omitir um pouco, né? Ele não precisa falar. Ele fala só o que for interessante, né? Exatamente. O assistente técnico, ele vai falar o que vai, vai junto com a causa que você está defendendo, né? Uhum. Então, é muito importante. Para quem é engenheiro, para quem é técnico, né? Para quem é da área mais exatas, nós somos às vezes muito binários, né? O sim e não, certo e errado. E a área jurídica, ela tem vários pontos de vista que você pode avaliar o sim e não. E Então, interpretações também. Exatamente. O assistente técnico vai interpretar tecnicamente isso, né? E, bom, então o assistente técnico vai ser designado pelas partes. Aí entra uma tríade que eu classifico importante para o assistente técnico, né? Ele precisa, primeiro, saber sobre o assunto que está sendo tratado, né? Isso é fundamental. Segundo, saber um pouco de legislação. O assistente técnico precisa saber alguma coisa de legislação, porque vão ter leis no meio e tal. E terceiro, o assistente técnico precisa saber trabalhar com um advogado. Eu já vi muitos casos que assistente técnico e advogado não se falam. E, assim... É um time, jogar junto. Exatamente. Ele tem a obrigação, né, o assistente técnico e o próprio advogado, de se juntar para poder fazer com que a causa seja ganha, né? Uhum. Então essa tríade é muito importante para quem vai atuar como assistente técnico, né? Isso vai. Assim, a gente vai passando experiências, vai vivendo e tal, né? E a gente vai aprendendo e vai observando algumas situações. Eu vou
na minha fala, Roberto, a gente já até tinha conversado, mas eu acho que é importante a gente ir contando alguns causos, né, algumas É o- histórias, os casos reais. para ilustrar É. os, os casos reais, né, o que acontece no meio, né, e a gente, assim, é importante a gente elencar para quem está querendo entrar nessa área de assistência técnica e para quem está querendo contratar um assistente técnico, né, um advogado que precisa de um assistente técnico. Então, bom, eu elenquei alguns tópicos, né, alguns assuntos para a gente ir discutindo. Né. Vou contar primeiro uma história de uma empresa que eu trabalhei, que eu acompanhei, né, e foi assim. E é uma coisa rotineira, né? A empresa precisa designar um assistente técnico e falar assim, bom, vou designar alguém que está à mão aqui, um líder de produção, uma pessoa que está próximo da própria empresa e fala, vai lá e fala o que você tem que fazer, né? Eu vi um caso que deu zebra isso aí. Ah, é? Por quê? A empresa, ela optou em mandar designar como assistente técnico um vendedor. Era um vendedor da empresa que foi ser o assistente técnico do processo. Uhum. O que aconteceu? Olha só o risco e olha o resultado. Quando chegou para fazer a perícia, então chegou o perito, chegou esse assistente técnico que era o vendedor, e chegou o assistente técnico que era realmente assistente técnico da outra parte. Uhum. O dono da empresa que estava processando a outra, né, chamou o vendedor e ficou negociando com ele novas futuras vendas que inclusive não aconteceram. Então, o dono da empresa falou, não, eu vou comprar mais 50 toneladas de material X, porque eu vou aumentar a produção, esse processo já está resolvido e tal. Enquanto isso, o assistente técnico dele, né, da empresa, encostou no perito e mostrou todas o que ele queria mostrar. Né? Então ele foi lá e foi mostrando. Isso, tal. Enquanto isso, o vendedor estava tentando vender lá, ganhar a comissão. Tal. Moral da história. O laudo pericial foi a favor da empresa que estava com o assistente técnico junto. Né? O laudo pericial foi contra o assistente técnico vendedor. Porque o assistente técnico vendedor não tinha nem como mostrar o que era importante ou não, né? E pior de tudo, pior de tudo, é que era uma causa que a empresa do assistente técnico vendedor, ela tinha razão. Uhum. Mas na hora do relatório, a coisa desandou, né? É. Isso eu vi na prática. Eu costumo dizer, né, Kleber, que um grande segredo, não só do perito judicial, mas dos assistentes técnicos, é que tenhamos profissionalismo, né? Então aí faltou, em primeiro lugar, competência do assistente técnico, que ele não tinha conhecimento. Faltou profissionalismo, porque o objeto era aquele estudo, naquele momento que estava marcado, né? Então ele dispersou, né? Eu não sei se o autor aí quis induzi-lo a isso ou se, não sei, mas faltou profissionalismo, faltou inclusive o profissionalismo por parte do perito aí que não soube juntar esse pessoal, né? Mas é que o perito às vezes ele está também envolvido no trabalho e ele não fica fiscalizando todos que estão ali no grupo, né? Esse caso foi um caso seu? É. Hã? Esse caso foi um caso seu? Esse caso eu acompanhei ele depois que tinha saído o resultado da perícia. Ah, sim. Porque Me chamaram de. eu comento num dos vídeos aí que muitas vezes, eu até alerto, muitas vezes os assistentes até eles se utilizam de subterfúgios para tirar o nosso foco, né? Ou tem aquele assistente técnico que fica falando, falando, falando e tentando te persuadir ao raciocínio dele, né? Então, a postura mesmo profissional do assistente técnico do perito tem que ser muito firme, né? E até a questão dessa parte do perito acompanhar, verificar e tudo tal, né? É uma dificuldade. Aconteceu comigo recentemente uma outra situação que o assistente técnico
de uma das partes era o dono do estabelecimento. Uhum. E ele queria mostrar muito que era tudo certinho e tal, e ele estava justamente falando. Ele estava justamente falando ao contrário do que deveria, vai. Ele estava Sim. falando. Ele estava fazendo prova contra si mesmo, né? Uhum. Então, peraí que tá um probleminha aqui. Bom, vamos lá. Fica tranquilo, os problemas técnicos acontecem. Tem Problemas vários bairros técnicos. no Nossa. Brasil. Isso aí, esse problema técnico é um problema que está me acontecendo com uma operadora de telefonia que me liga 15 vezes por dia, né? Mas Ah, bom, vamos lá, voltando. O assistente técnico era o dono do estabelecimento. Ele queria mostrar, então ele estava gerando prova contra ele mesmo. uhum. Né? Ele falou, não, olha aqui, esse produto eu faço isso. Aí, essa vontade que eu tinha, lógico, ele colocou no depoimento, a gente anota tal, mas ao mesmo tempo você vê que até a simplicidade dele, a vontade que eu tinha é falar assim, amigo, para, não é para você fazer, não é para você falar mais. Sim. Já deu. Né? É. Isso que você está falando já vai. Então, essa inexperiência, esse caso do vendedor que teve esse problema, essa inexperiência que ele teve, que é um vendedor, ela foi. Pesou contra ele próprio, né? Uhum. E assim, essa é a importância do assistente técnico ser escolhido mesmo, né? O cara falou, pô, do assistente técnico que saiba o que está fazendo, senão você vai gerar a prova contra si próprio, né? Então, esse que é o complicado, né? Bom, pode... O que nós estávamos falando até esses dias, né? De que o assistente técnico, porque a gente fala muito de perito, 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 e esquecemos que o assistente técnico e o perito, não é que o perito é superior ao assistente técnico. O profissional que é perito, uma hora ele está atuando como assistente técnico, outra hora como perito, né? Então, assim, ele é perito porque ele está a serviço da justiça. No momento que ele está a serviço das partes, que seria réu ou autor, ele é assistente técnico, né? Mas, assim, muitas vezes a atuação do assistente técnico muda o curso da perícia, muda o curso do raciocínio do juiz, né? E, consequentemente, da sentença, porque quantas vezes eu não atuei de forma que eu discordei do laudo pericial e, no final, houve alterações no laudo pericial e isso reverteu a sentença, né? Porque, assim, o juiz dá uma sentença. Depois que o juiz dá a sentença, que ele se pronuncia a respeito do laudo, as partes podem entrar com recurso, né, questionar. Aí o juiz vai pedir esclarecimento ao perito, né? Então, no caso, quando eu questionei diversas vezes os laudos periciais, o perito teve que prestar esclarecimento e muitas das vezes teve que alterar o laudo pericial e já aconteceu, inclusive eu contei para você recentemente um caso grande, né, de uma multinacional que eu peguei, que o juiz reverteu a sentença em virtude da minha atuação como assistente técnico, inclusive transcreveu na sentença uma parte do que eu escrevi no meu parecer técnico, né? Então, o assistente técnico é aquilo lá que você falou. Ele tá jogando ali junto com o advogado, né? Enquanto o perito tem que ser imparcial e buscar só a verdade, o assistente técnico não é que ele vai mentir, mas às vezes ele vai jogar luz só para os interesses do cliente dele, porque ele quer que o cliente dele seja vencedor, né? E então o papel do assistente técnico ele é fundamental. Infelizmente, existem profissionais que não conhecem essa atividade, né? E por não conhecerem, acabam não contratando os assistentes e aí ficam à mercê do laudo pericial, que o perito ele pode errar também, né? Então, muitas vezes acontece equívocos, acontece erros. Às vezes tem peritos que também não têm muita experiência naquele caso e cometem falhas, né? Você já deve ter vivenciado algumas situações assim também, né? É, eu vivenciei. Eu só vou, Roberto, só licença que o Tiago fez uma pergunta aqui. Uhum. Tiago, ele está perguntando aqui se todo processo que tem o perito vai ter um assistente técnico, né? Sim, Exatamente. Quando tem uma perícia, o juiz vai determinar que você indique o seu assistente técnico, né? Então você isso. tem o direito e o dever de indicar um assistente técnico no processo, que é o que vai fazer a defesa.
Eu fiz esse parênteses só para responder até. Eu não sei como é que funciona direito, então acho que o que a gente, para não ficar para trás, a gente pode ir respondendo, sei lá, né, Roberto? Você Não, que mas é isso conhece mesmo. Só, melhor. só complementando, você falou exatamente, né? O juiz nomeia, as partes indicam, né? O juiz nomeia o perito, Ex- as partes indicam o assistente técnico, só que, complementando a sua resposta para o Tiago, não é obrigatório que as partes indiquem os assistentes, né? Então, muitas vezes não existe, É, não tem assistentes. Agora, uma coisa importante, pode existir perícia sem assistente, perícia sem advogado, perícia sem representantes das partes, só não existe perícia sem perito, né? Toda perícia, obrigatoriamente, tem exatamente. que ter um perito. É, você estava falando desse caso de reversão de decisão, né? Uhum. Teve uma empresa um tempo atrás que me ligou e falou: Kleber, você faz assistência técnica? Não, primeiro, né? Começou já a pergunta errada, né? Kleber, você faz perícia? Faço. Pô, mas você podia fazer uma perícia pra gente? Falei, peraí, vamos lá. Conta a história. Falei, não, é que vieram fazer uma perícia aqui e a gente acha que está errado essa perícia e precisamos de um perito agora. Falei, não, então você não precisa de um perito, você precisa de assistência técnica. Deixa eu ver o processo. Eles já tinham até nomeado um assistente técnico, né, que nem sabia do que se tratava. Aí eu falei, bom, mas deixa eu dar uma olhada no andamento do processo. O processo estava assim, eles tinham que se manifestar faltava 3 dias para a manifestação deles, né? É, Pô, vai complicar. Eu falei, olha, numa situação dessa, que o perito, que o relatório, ele é desfavorável a você, é difícil reverter, porque o juiz, o perito é uma indicação de confiança do juiz. Então, é difícil, mas vamos olhar, né? Peguei o laudo do perito. Roberto, tinha besteira escrito do começo ao fim. Pegaram, era na área de engenharia química, pegaram uma engenheira de meio ambiente para tratar sobre um assunto de polímeros. Depois até sim. vou falar um pouco mais sobre isso, tem um tópico que eu anotei. Mas tinha besteira escrita, mas muita. Bom, fizemos lá, fechamos um valor, tal, acertamos um valor, tal. Só que é o seguinte, é tarde demais, vamos tentar. Aí nós começamos a questionar o relatório, o laudo do perito. Então, o que nós temos que fazer? Nós fizemos uma estratégia que foi o seguinte: nós colocamos 18 quesitos sobre o laudo do perito. Então, eu perguntava uma coisa no quesito número 1 que ele precisaria validar no quesito 16, por exemplo. Se ele não fosse a nosso favor, as respostas dos quesitos que ele tinha colocado, elas ficariam em controvérsia, elas seriam, não, não teria como responder desse jeito. Sim. Aí o perito, assim, é engraçado, né? Porque o perito ficou meio bravo, né? Pela resposta que ele deu no processo, o perito ficou um pouco bravo, porque ele começou a responder. Seu assistente técnico estava acompanhando. Seu assistente técnico estava acompanhando. Ficou isso, né? Bom, Uhum. mas respondeu. Ainda assim, nós colocamos mais umas questões validando o que ele tinha colocado nos nossos quesitos suplementares, né? Aí foi para audiência, né? Uma audiência, a gente estava lá. E foi engraçado. É legal a gente contar a parte engraçada da coisa, porque quando eu entrei na sala de audiência, a advogada estava falando bem nesse momento, isso marcou, né? Tava falando bem na audiência, assim, né? Mas falando para a juíza, excelência, mas o perito já deu ganho de causa para nós, né? Que era a outra parte, né? Por que nós estamos falando sobre esse laudo? Aí a juíza, o perito é um auxiliar da justiça. Eu estou cansada de jogar fora relatório. Se o perito fosse para decidir alguma coisa, era juiz, não era perito. É verdade. Então, doutora, falou para advogado. Então, doutora, vamos continuar essa audiência. Eu cansei. Ela até falou um negócio. Perícia médica, a gente joga fora um monte, porque onde já se viu, e blá 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 blá. Enfim, fez todo esse AUE. E no final nós conseguimos reverter
o laudo, né? Até a advogada ficou contente, falou pra caramba, falou, pô, nunca vi isso, né? O escritório, até um grande escritório, é, falou, ó, nunca vi uma reversão de laudo, eles já estavam preparando para subir para uma segunda instância, para continuar isso, e ganhamos a causa, né? Isso é É, até satisfatório. é engraçado, né, Kleber, que a advogada, ela que estava tentando persuadir a juíza, né? Ela, como advogada, ela sabe que existem as fases processuais. Existe a fase lá em que em que é pedido esclarecimento para o perito, eventualmente, né? Então, assim, as partes têm direito de questionarem, e aí quem vai proferir a sentença é o juiz, né? Não é o perito, como você fala, como você mesmo falou, né? E complementando isso que você acabou de falar, Kleber, e eu já te disse isso, mas vou falar para o pessoal da live, né? Quando a gente reverte uma causa e a gente tem sucesso, assim, para o perito, é como se fosse um jogador de futebol fazendo um gol num campeonato, né? A gente vibra, né? Porque é muito satisfatório, né? Você deve ter sentido isso Ah, aí muitas vezes. é uma delícia. Até quando a gente lembra hoje, putz, olha que satisfação, né? O negócio conseguiu É. reverter. Isso é bom demais. Kleber, tem uma Roberto, pergunta podemos aqui, ó, que fazer. É isso. você está lendo as perguntas. É que tem um colega, Eu- eu esqueci o nome dele, eu estou tentando localizar, que eu me perdi aqui, que ele está perguntando a respeito de quem paga os honorários de assistente técnico. o Eduardo, grande Eduardo. Eduardo, na verdade, quem paga o assistente técnico é a parte que está contratando, né? Então, a minha empresa, ela vai contratar um assistente técnico, então ela vai pagar para ele. Né? Isso é acertado entre o assistente técnico e a empresa. Então, é a empresa que tem a liberdade de pagar, negociar. É aí que entra um grande erro, que as empresas pegam as pessoas que estão à mão. Então você pega um funcionário que trabalha na empresa, não vai pagar um assistente técnico, como é que se diz? Fala, não, faz você. E aí é da zebra, porque o cara não tem essa tríade que eu tinha dito, né? De Uhum. conhecer o processo, trabalhar com advogado e conhecer sobre leis, né? Então, esse é um risco, né, que se tem. Roberto, eu vou aqui fazer aqui até um. Tem uma outra pergunta do Alberto, Uhum. se eu puder responder, e aí eu. Bom, Fica à vontade, o no pessoal meu está aí para caso, participar mesmo. o Alberto, ele perguntou, um abraço, Alberto, se eu cobro para analisar o processo antes de assumir o caso. Eu, particularmente, não cobro antes de assumir o caso. Por quê? É assim, eu dou uma olhada no processo, eu entendo, eu vou gastar um tempo, que é lógico, a gente trabalha, tem que receber, mas aí eu coloco esse custo depois, quando eu passo o orçamento final. Isso vai variar de perito para perito, né? E de assistente técnico para assistente técnico, né? Esse é o meu jeito. Eu não sei como que o Roberto faz isso. Se quiser É fácil, até dizer também. né? Hã? No, no meu caso, eu não cobro para analisar. Até por um detalhe, Roberto, e todos que estão na live. Tem um detalhe interessante. Quando eu pego um processo para analisar, o que eu imagino? Eu vou estar vendo uma matéria nova, um assunto novo. Na pior das hipóteses, eu vou aprender. Então, assim, aprender de graça é um negócio interessante demais. Né? Você Uhum. vai olhar, porque você vai ver como são feitas as petições, como foi feito. Porque aí você vai pedir o processo inteiro, então você vai olhar as petições, como são feitas, até mesmo como é feito o laudo pericial, ou como são feitas as manifestações. Então, assim, eu acho que no caso do processo, antes de assumir, eu leio sem cobrar nada, né? Eu cobro depois, se fechar o serviço, enfim. É isso que eu faço, né? Não É. sei, Roberto, você quer falar também sobre esse caso, que você Eu faço tem assim. mais vivência do que eu. É interessante, eu faço assim, ó. É importante as pessoas saberem que quem paga o perito, a parte lá que solicitou a perícia, né? Então, se foi solicitada a perícia, a parte vai depositar e a justiça vai segurar aquele dinheiro numa conta de poder da justiça, vai te liberar para fazer a perícia, você só vai receber como perito quando o juiz
já tiver sanado todas as dúvidas, né? E aí proferir a sentença. Então, quer dizer, o perito, ele recebe lá no final. O assistente técnico, ele é um prestador de serviço. Então, assim, eu faço dessa forma que eu vou falar para vocês. Eu faço contato com o cliente vai falar qual que é a necessidade dele. Se for um caso em que eu vou iniciar como assistente técnico, eu dou um orçamento para o cliente, eu vejo o processo, né? Isso aí também a gente não vê tão aprofundadamente, a gente tem uma noção para poder dar valor, né? Então, o que eu faço? Eu faço um orçamento e eu cobro sempre, quando é assistência técnica, eu cobro em duas vezes. Então, assim, ó, quero a metade no início, a metade quando eu entregar o meu parecer técnico. Então, assim, a partir do momento que você fornece o seu número do CREA, o seu endereço, telefone, e-mail, seus dados pessoais para que você seja indicado nos autos como assistente técnico, a partir daquele momento você já tem um vínculo com esse trabalho, né? Então eu só forneço esses dados quando o orçamento foi passado e foi aceito. Agora, quando o advogado da parte me pede para elaborar os quesitos, aí eu já quero que os honorários estejam depositados para mim. Os meus honorários, não, o valor que eu cobrei lá, né? Porque para não confundir com honorários periciais, né? A minha nota fiscal que eu coloquei lá. Então, aí eu elaboro os quesitos. Lá na frente vai ser feito a perícia, depois a gente vai fazer contestação ao laudo pericial, tal. E aí eu cobro a segunda parte do meu trabalho, né? Agora, no caso do perito, ele só vai ter acesso ao valor que ele vai receber lá na frente, né? Então, como assistente técnico, a vantagem é que às vezes a gente até recebe mais cedo, né, Cleber? Teve alguns casos que eu peguei que eu até dividi para a empresa, falei, pode pagar metade agora e metade mais para frente e tal. Não, eu vou pagar tudo agora. Já, pum, nem tinha feito quesito, nem nada, já estava depositado o dinheiro. Bom, beleza, né? Isso é ótimo. Né? É. E até falando em dinheiro, completando aqui que o Léo perguntou, né? Léo Mil também, um abração aí, Léo. Como que calcula o preço, né? Na verdade, Léo, eu vou falar como eu faço, e o Roberto pode complementar, né? Fala o jeito que ele faz. É assim, existe uma tabela do IBAP. A tabela do IBAP, ela hoje acho que é R$ 475 por hora. Né? Eles indicam, o IBAP é a Associação dos Peritos, né? Tem a tabela que mostra tal. Só que o que acontece? Na verdade, se você aplicar a tabela diretamente, se torna às vezes inviável, né? Uhum. Tem caso, às vezes, que é um caso até simples e com valor pequeno, e vai, imagina um caso que. Porque no final da justiça tudo vai acabar em pagamento, né? É. Então você vai requerer um valor e tal. E aí um caso que tenha, sei lá, um caso de R$ 5.000, você vai colocar um valor de assistência técnica de R$ 8.000. Pô, não vale a pena. Então, eu faço assim, eu olho o valor da causa, né? A quantidade de trabalho que eu vou desprender, né? A quantidade de trabalho que nós vamos ter que dedicar a isso, né? E é lógico, e aí você faz uma avaliação subjetiva. Eu faço dessa forma, faço uma avaliação subjetiva que eu vejo. Olha, a empresa. Eu já fiz assistência técnica para a empresa que estava mal das pernas, e você tem assim, olha, paga aí alguma coisa só para não dizer, e vamos fazer, e nas próximas a gente dá um jeito. Então você faz, eu faço dessa forma. E aí eu Uhum. chego no valor. Basicamente, você vai ver o quanto você vai gastar de tempo para fazer e vai aplicar o fator monetário e sempre levando, eu sempre levo em consideração o valor total do processo. Porque se não tivesse, se eu não levar em consideração isso, eu vou ter um desvio muito grande, né? É. Roberto, você pode explicar se caso quiser. Eu faço da mesma forma, Kleber, tem que ter muito bom senso, porque o valor da área técnica estipulado pelo IBAP é um valor bem alto. A composição desse valor, quando a gente vê a política dos honorários do IBAP, mesmo sem ser associado, a gente consegue entrar no site do IBAP, pegar lá a, a tabela e também o descritivo, né? Então,
Ali tem uma série de coisas embutidas ali, né? Até chegar nesse valor de R$ 475 por hora, né? E se a gente for aplicar esse valor cheio, os valores das perícias ficam exorbitantes, principalmente quando a gente está tratando com particulares, né? Quando são pessoas físicas também, que às vezes é fora da esfera judicial, na esfera extrajudicial, a gente faz muito trabalho técnico também, né? Então, é um outro parâmetro. As pessoas, dependendo do valor que você der, não é que ela não queira fazer o trabalho, ela não consegue pagar, né? Então, tem que ter um bom senso mesmo. Eu tenho o valor dos honorários de IBAP como referência, mas eu nunca chego a cobrar o valor cheio, porque eu acho que fica exorbitante. Só para o pessoal que não está habituado ter ideia, o perito cobra da seguinte forma: você vai fazer uma perícia no Rio de Janeiro, você vai sair, por exemplo, 4h30 da manhã para ir para o aeroporto, você vai fazer a perícia, vai voltar, chegar à noite 23h30, por exemplo. Todas essas horas corridas que você está a serviço, você está cobrando, né? É, e aí depois as horas de elaboração do seu relatório também. Então, imagina o valor que ele vai chegar, né? Então tem que ter muito bom senso mesmo, né, Cleber? Eu faço da mesma forma que você. Leve em consideração também o valor da causa, porque às vezes é uma causa de um valor tão mínimo. Às vezes você é nomeado numa causa que o valor é R$ 10.000. Aí você vai fazer uma conta para ver quanto você ia cobrar de honorários, fica um valor impraticável, né? Então tem que estudar o caso e realmente verificar o valor da causa e fazer e ponderar, né, esses valores a serem praticados, né? Kleber, antes que eu esqueça, tem a pergunta aqui da Alessandra para você, ó. Oi, Kleber, que tipo de caso você trabalha como assistente técnico? Polímeros? Olha, então, ô Alessandro, tudo bom? Bom, caso eu já trabalhei com parte de polímeros, plástico, polímeros a gente fala plástico, borracha, tintas, combustíveis. E já arrisquei alguma coisa na área do meio ambiente, mas que era alguma coisa bem simples, então, até quando eu fiz a avaliação da causa, né, eu consegui ver que estava dentro do meu conhecimento, né, porque é importante você ter esse conhecimento de causa. Então, mas o que é mais, para mim, o que é mais interessante, o que é mais legal, é a parte de combustíveis que eu meio que caí de balão numa causa, né? Tipo, caí meio assim, olha, precisamos. Falei, bom, vamos aprender, vamos ver, né? Vamos aplicar os conceitos que a gente estudou a vida inteira, né? E vamos estudar a legislação, né? Aí fui Uhum. estudar a ANP, como que ela funciona, fui estudar os testes, fui estudar tudo isso aí, consegui fazer. Aí eu comecei a fazer alguns casos, né? Como assistente técnico, aliás, tiveram até bastante casos como assistente técnico nessa parte de combustíveis. E é bem interessante, né? Porque essa questão da verdade ser vista de vários ângulos, no caso de combustível, é uma coisa bem. Como é que se diz? É algo que acontece. Olhando por um lado, você está certo, olhando pelo outro lado, você está errado. Então, é um negócio. É aquela história que a gente está falando até agora, né? Você tem uma forma de ver isso, né? De como você vai defender a sua causa, né? Roberto, fazer uma pausa rapidinho aqui para responder o Eduardo. O Eduardo perguntou se foi feito, se foi falado a diferença do perito e do assistente. Foi falado, mas eu repito aí, porque tem muita gente que a nossa É, audiência rotativa. é. O perito é designado pelo juiz. O perito ele é do juiz. O assistente técnico é a pessoa designada das partes, né? Então, o perito ele é aquele cara que ele vai ser imparcial, ele vai mostrar, baseado em estudos, tudo que ele conseguir captar. E o assistente técnico, eu chamo como se fosse o advogado técnico das partes. Então, essas são as diferenças. E aí que vem essa parte de pagamento, que é diferente, etc e tal, né? Essa é todo a diferença. E a Fernanda Zotovici. Fernanda, viu? Fernanda tá lá em Portugal. Fernanda é a minha irmã querida, Ah, que né? legal. A nossa.
A nossa caçulinha que está em Portugal, lá tá prestigiando aí a nossa live. Live Ah, internacional, essa live tá cruzando o Atlântico, né? isso. Então, Fê, é assim, o honorário da perícia e da assistência técnica, eles, é aquilo que a gente estava falando, eles são meio subjetivos. Mesmo o perito, porque o perito no processo, ele vai indicar, ele vai fazer uma estimativa de honorários, né? Então, o juiz nomeou o perito, o juiz vai falar assim, indique apresente a sua estimativa de honorários. Então, nesse caso, você precisa tomar, quando o perito vai indicar os honorários, ele tem que tomar cuidado porque ele tem que se basear em alguma coisa. Ele não pode colocar lá, eu quero 50 mil reais, eu quero 100 mil reais. Não, ele tem que ter um embasamento. Inclusive até a petição que você coloca, no caso do perito, pelo menos eu costumo fazer isso, é uma petição que é detalhada, eu coloco a tabela do IBAP, estimo o número de horas e tal. Mas acontece que, assim, estimar o número de horas, você tem uma ideia do que você vai gastar. Então, às vezes, você pode até gastar mais tempo do que deveria. Se caso acontecer isso, você pode pedir, porque você está colocando uma estimativa de horas. Então, você pode pedir um complemento, enfim, tem um monte de coisa. Então, o honorário do perito, ele é feito dessa forma. E o honorário do assistente técnico vai ser negociado, vai ser assim, você falando com a empresa e falando com a parte, falando, olha, posso cobrar tanto, porque eu vou gastar tanto. Aí é uma questão mais comercial, né? O perito não precisa ser comercial. Ele vai colocar a proposta dele, ou aceita, ou vão pedir uma revisão, como normalmente pedem, né? Uma revisão, tal, já até que prever. Ele não tem que vender o serviço dele. O assistente técnico vai vender o serviço. O assistente técnico vai falar, olha, eu sou bom porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, meu serviço vale a pena por causa disso, daquilo, eu vou te cobrar tanto porque vou ter tanto trabalho e você vai ganhar tal coisa, você vai ter essa segurança. Lógico, você não vai falar que vai ganhar a causa, mas olha, nós vamos fazer por uma linha assim, assim, assado, tal, tal, tal. Então, não é que um é mais alto que o outro, são coisas diferentes, vai dizer assim, né? Acho que é mais ou menos nessa linha que a gente pode falar sobre honorário, né? Uhum. E o, E e o perito, né, o Kleber, o perito, ele é um profissional que está cadastrado lá no Tribunal de Justiça, ele é pessoa física, ele recebe o dinheiro acreditado na conta dele, pessoa física, né? Enquanto que o assistente técnico, como ele é um prestador de serviço, por exemplo, como assistente técnico, eu tenho uma empresa de engenharia. Então, eu vou fazer uma assistência técnica para um departamento jurídico de uma companhia de seguro. Eu tenho que emitir uma nota fiscal. Então, é uma prestação de serviço mesmo, né? Então, assim, é como se você estivesse dando uma assessoria, né? Aí você coloca sua nota fiscal, recebe. Agora, o perito já não tira a nota fiscal, né? Ele tem os honorários lá que são deferidos lá e tal. Aconteceu comigo já de colocar lá um pedido de honorários e houve algum questionamento e o que aconteceu? O juiz, ele não falou nada para mim, ele arbitrou o valor. Então, assim, ele tirou 10% do valor, que eu achei que foi justo até, ele não tirou muito, e antes que alguém fizesse mais algum tipo de questionamento, ele falou assim, ó, dado a complexidade do caso, estou fixando os honorários em X. Então, quer dizer, ele tirou 10% sem a minha consulta, mas quem sou eu, né, para questionar o magistrado? Eu achei que foi coerente. então, Aceitei, continuei, fiz o caso, deu tudo certo. é, teve um caso meu também que, bom, teve um caso que a parte ligou, fui como perito, não fui como assistente técnico, né? A parte me ligou, olha, nós estamos querendo pagar tanto. Era o advogado da empresa. Eu falei, doutora, faz o seguinte, coloca a petição de quanto você acha que é justo, que aí nós vamos avaliar. Ah, mas eu queria acertar por você. Eu falei, eu não acerto nada por telefone. Nós Uhum, temos que acertar tudo dentro do processo, né? Nós temos que perfeito. acertar ali. Existe. Por favor, coloca lá. Aí ela Uhum, falou, não, mas eu quero. Se eu colocar. Se eu pedir tanto, está perto de você aceitar?
Aí eu dei uma ajudinha, falei assim, não, por esse valor eu aceito e tá bom. Aí, até para ajudar o advogado, né? Era um valor também que eu achei bem justo. Uhum. Ela, se eu colocar tanto de valor, eu falei, tá, coloca isso aí. Aí aceitei, o juiz mandou se manifestar. Eu vejo muito essa questão do perito, do juiz arbitrar, na questão trabalhista, né? Na questão trabalhista, em muitos casos, não tem nem estimativa de honorário, né? Que é um pouco diferente, mas o juiz já faz, já coloca o valor e já manda para frente, né? Uhum. Então, é caso para caso, né? Não tem como, né? É isso que O, você falou, o- viu, Kleber, para o pessoal. Não só nesse caso aí que você citou, mas em geral, o perito e as partes devem se manifestar sempre nos autos, né? Então, assim, você está lá fazendo a sua diligência, a sua vistoria, e alguém fala, o que que você acha? A gente não está sendo pago para achar, né? A gente vai se manifestar nos autos, é tudo por escrito, não tem essa de. E outra, né? Se a gente fala demais, alguém um dia vai falar assim, olha, mas o perito falou tal coisa, né? Então, eu sempre costumo dizer assim, a gente tem que ser extremamente profissional, falar o que for necessário e não ficar com conversinha, porque quanto mais falar, mais a gente pode se complicar, né? exatamente. Ah, eu digo até mais, né? Hoje em dia, você tem aplicativos que estão gravando ligações, você Uhum, nunca sabe qual é o objetivo. Um advogado liga para o perito, você nunca sabe o que ele quer realmente, né? sim. Então, ó, até pode ser uma prova depois que o advogado pode colocar no meio, que pode dar problema, enfim. É. Ele Deixa eu, Roberto. pode editar também, né? Exatamente, né? Eu vou interromper de novo aqui. Roberto, não sei se estou fazendo certo. Eu acho que a gente está num bate-papo que está Não, ó, legal. tá entrando Eu tô pergunta. indo. Eu até ia te dar um toque, tá entrando pergunta aí, vamos perguntar. Sabe o que eu acho, Kleber? Isso. Aqui é a minha opinião, né? Ah, Eu percebo que as lives elas são muito mais agradáveis quando as pessoas interagem com a gente. Porque é isso que torna. Porque assim, nós dois estamos na tela aqui, mas nós temos uma roda aí de 32 pessoas. E todo mundo tem dúvida, todo mundo quer sim. participar, né? E eu acho legal isso aí. Então, assim, é muito mesmo legal aí que você responde. E a gente está aqui para isso, ó. Eu só vou ter compromisso amanhã às 9h20 da manhã. Posso ficar direto. Bom, vamos lá, pela ordem aqui, vai. A Vivian Sacomano, Zotovici, ela perguntou se o assistente técnico é um forte suporte jurídico. Sim, é um excelente assistente, é um excelente suporte jurídico, principalmente porque ele vai ter que trabalhar como advogado. Depois tem uma outra história também de provar que isso é importante, que o assistente técnico ele, ele é uma ferramenta ímpar para advogados, né? O advogado que consegue pegar a manha do assistente técnico, não, pegar esse detalhe do assistente técnico, putz, sai na frente. Eu tenho um escritório que vira e mexe e me liga, Kleber, tenho mais um caso assim, assim, assado. Pô, beleza, a gente já tem até um preço já meio pré-estabelecido, um valor tal. Ele já sabe até quanto vai cobrar, por quê? Ele já sabe como é que funciona. Uhum. Então, o trabalho é muito minimizado, né? Ele ter esse assistente técnico é muito, muito importante. Aí a Gisele pergunta, né? Gisele, grande Gisele. Uhum. Como vocês divulgam o trabalho de vocês, né? Creio que poucos sabem dessa ferramenta jurídica. Ouço muito falar do perito, mas não assistente técnico. Esse é um problema sério que eu vejo, né? Essa divulgação e esse conhecimento. Até quando eu e o Roberto começamos a conversar sobre essa parte de fazer uma live, eu sugeri esse tema do assistente técnico. Por quê? Perito, todo mundo já sabe, já conhece, ou não é que já sabe, já conhece, mas todo mundo tem ideia do que é tal. O nome assistente técnico, quem vai saber melhor é justamente o advogado, e muitos não sabem. Como eu disse até no começo, eu escutei de advogado que não sabia o que era assistente técnico, né? Então essa divulgação, ela realmente, ela é... Bom, eu vou falar do meu caso, né? A minha divulgação, ela não é tão eficiente, né? A gente até agora com as redes sociais está estudando aí e verificando justamente para poder prestar esse tipo de serviço e para poder estar disponível, né? Se disponibilizar para as pessoas, né? Para os advogados e para os casos, né? A gente
sabe de alguns casos, se o assistente técnico tivesse agido, não tinha dado zebra. Vamos ver. Ó, o Thiago aqui está perguntando se vai ficar gravado, Roberto. Só eu esqueci de te perguntar. Vai ficar gravada essa live depois? Essa live vai ficar gravada, Thiago. Assim que nós encerrarmos, que vai demorar ainda mais umas 2 horas para a gente encerrar a live aí, ela, ela vai ficar gravada e assim que encerrar a live eu vou apertar disponibilizar, ela vai ficar no meu Instagram aqui, todos podem ter acesso. Aí amanhã nós vamos editar de forma que a gente vai colocar ela em todas as outras redes sociais. Aí eu compartilho com o Kleber e a gente vai compartilhando todos nós aí. Vai ficar gravado então, ó. Vai estar no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. E também no grupo do Telegram. Tá? Então, todas as lives que a gente faz fica gravado sim. É bom porque às vezes a pessoa perde, ou às vezes a pessoa chega um pouquinho atrasada, perdeu o início, ou perde o fim, ou não assiste, depois assiste na íntegra, né? E dá para assistir aos poucos também, mas é legal. Vamos ver aí o próximo. Bom, vamos lá. Pelas minhas contas aqui, pessoal, se eu esquecer alguma, ou se o Roberto esquecer alguma, vocês relembrem. Eu tô Mas aqui. o Thiago está perguntando aqui. Pode falar. Hã? Eu tô aqui. Então, o Thiago. A captura das perguntas aí enquanto você fala, para ver se a gente não esquece de ninguém. Exatamente. O Thiago perguntou como é que realiza a apresentação dos juízes e advogados. Então. Bom, É legal. Essa é legal até de eu responder, porque eu vou contar a história que é até meio engraçado, né? Uhum. Bom, quando você é perito, você vai ter que se apresentar os juízes, porque o juiz tem que contratar alguém de confiança, né? Então, eu fiquei sabendo disso e tal. Falei, bom, o que eu vou fazer, né? Aí, putz, fiquei com aquele, né? Como é que faz, tal, tal. Aí uma pessoa do fórum Diadema falou, não, eu te apresento para os juízes, tal, tal. Falei, beleza, né? Aí marquei, fui lá, cheguei lá, a pessoa não estava no fórum. Né? Eu tava tudo bonitinho, né? Terno, gravata, relógio bom, tudo. Tava tudo arrumadinho, a pastinha com os currículos na mão, né? Aí cheguei na portaria do Fórum de Diadema, né? Aí, puta, como é que eu faço agora, né? Como é que eu vou fazer? Aí cheguei pra porteira lá, uma moça lá que fica aí no... Porque no fórum tem sempre um detector de metais, né? Isso. Aí, meio sem graça, né? Cheguei lá pra moça da portaria que fica lá, falando, escuta, eu sou perito, mas eu não sei como fazer isso, né? A mulher falou, meu Deus do céu, você é perito? Não, passa por aqui. Aí eu tava de relógio, apitou o detector de metal. Eu falei, o relógio, não tem problema, você é perito, pode entrar aqui, vem cá. Aí chamou um segurança, leva ele não sei aonde. Aí o segurança levou no andar de cima lá do fórum, né? Aí, pode entrar nas salas e tal. Pô, bati, primeira vez que eu fui me apresentar, eu bati na porta, e de cara com um juiz, né? Eu não era experiente nisso. Eu olhei e falei, o que eu faço agora, né? Aí, com licença, excelência, né? Aí, ô doutor, pois não? Eu falei, não, eu sou perito e tal. Ô, você é perito? De que área? Como a recepção, acho que sim, foi a inaugural, foi muito boa, porque me receberam depois nos cartórios das varas. O pessoal, não, você é perito químico, nós não temos perito químico aqui, deixa o currículo e tal. E aí eu fui fazendo isso em vários e vários fóruns, né? Antes da pandemia, né? Uhum. É lógico, teve situação de eu entrar, né, para entregar um currículo, para me apresentar, e juiz olhar feio, teve. Teve caso de eu não encontrar o juiz, falar com o assistente, beleza. Teve caso de juiz que estava comendo um sanduíche, me ofereceu um sanduíche, falou, quer um pedaço? Eu falei, não, obrigado, doutor. Então, esse foi o jeito. E para o advogado, Tiago, só até me alonguei nessa história, que é engraçada, putz, mas no caso dos advogados, a melhor forma que eu vi é ligando mesmo, batendo papo, fazendo o network. Até tem um vídeo do Roberto sobre network, que é muito importante. E o Thiago sabe muito bem a importância do network, que ele está fazendo um trabalho aí sensacional. E é isso, Thiago, é o network mesmo, é conversa com um, conversa com o outro, fala daqui, fala de lá e vai entregando cartão. Eu gostaria de poder entender um pouco mais do impulsionamento em rede social, do Google, etc e tal, para poder
divulgar um pouco mais, para abranger um pouco mais, né, a área de trabalho. Mas por enquanto é desse jeito que a gente está fazendo, né? Eu estava Ó, falando com o André, que ele acompanha o nosso canal, o Kleber, e ontem a gente estava falando sobre hum, isso. Até talvez eu vá fazer um vídeo a respeito disso, né? De visitas, porque por coincidência, um outro seguidor ontem me perguntou no YouTube para eu dar alguma dica, né, de como fazer para se apresentar para o juiz e tudo. Então, estou falando com duas pessoas quase que no mesmo dia do mesmo assunto, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu te falar o que aconteceu na minha primeira visita. Eu fui, né? A gente tem um receio, né? Porque a gente chega até medo, né? Porque juiz, né? A gente foi criado assim de uma forma que acha que o juiz é algo muito acima, né? É lei, é quase como se fosse polícia, né? A gente fica meio intimidado, né? Então, me apresentei para a pessoa que fica numa mesinha na antessala, que é uma assessora, né? Ela não é nem a secretária de juiz, ela fica no corredor. Então, eu me apresentei, queria falar com o juiz e tal. E na hora que eu entrei na sala do magistrado, era um jovem até, né? Um pouco mais velho que eu, mas ele era jovem. Eu era mais jovem também. E aí, o magistrado estava sentado numa cadeira giratória, com os pés cruzados em cima da mesa, e com a mão no queixo, ele falou, você é perito? E ficou, ele conversou comigo assim, desse jeito, né? Então, assim, na realidade, eu já tive uma decepção aí com a imagem que eu tinha, né? Que aí depois o resto foi tudo tranquilo. Mas nem sempre a gente consegue acesso ao magistrado, e a gente é atendido pelo pessoal do cartório, né? Porque cada vara civil tem um cartório, um anexo lá, e geralmente essas pessoas pegam nossa documentação, nosso currículo, o que quer que seja, e encaminha para o magistrado, né? Mas uma dica que eu dei, Kleber, sim. nessa pergunta que me fizeram, é que ao visitar o do juiz, é óbvio, né? Mas eu acho que é necessário falar. Muito cuidado com a aparência, né? Você vê, advogados andam de terno, de gravata, né? Nós não andamos, mas tem perito que anda, né? Eu não ando. Mas Eu ando. nessa primeira visita eu fui de terno e gravata, né? Mas assim, tá com boa aparência, usar uma linguagem adequada, se você for entregar um currículo, um currículo bem redigido, um cartão, porque o juiz às vezes vai descartar o currículo, ninguém mais está ficando com papel, né? Tudo digitalizado. Mas o cartão, eles guardam para facilitar a procura também, né? A linguagem também, né? Chamar o juiz. Em audiência, a gente chama o juiz de magistrado, né? Não, excelência, chamamos de excelência. Mas é tolerado que se chame de doutor numa conversa informal também, né? E outra coisa também, esse currículo, além de ser muito bem redigido, existe uma linguagem já característica, né, do direito, quando você vai redigir alguma petição. Então, assim, você está fazendo um encaminhamento para o juiz. Então, ao excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito de tal vara civil da comarca de Diadema, né? Então, tem esses protocolos, né? Mas quem tiver dúvida, não tem problema que a gente está sempre aí tirando essas dúvidas aí. O Kleber, aí pelas redes sociais, a gente consegue esclarecer isso aí, se passar alguma coisa, né, Kleber? Inclusive, o primeiro contato que eu tive com o engenheiro Roberto foi uma ajuda que eu pedi para ele. E, pô, deu certinho. Nós batemos um papo de uma hora e pouco, né? Foi legal pra caramba. É, E é o network, a gente tem que ter os contatos para ajudar, né? A gente tem que ter contato, né? Não tem como, né? Roberto, a Juliana está perguntando aqui também. Então, para trabalhar como assistente técnico, eu preciso ter CNPJ. Ó, eu vou falar meu caso, né? E assim, o ideal seria um CNPJ, que você vai ter que emitir uma nota fiscal. Mas você pode dar um recibo de autônomo, né? uhum, E eu vou falar a realidade que acontece. Teve alguns casos que eu peguei, que a pessoa depositou e não quis saber de nada. Custa quanto? Tanto. Mas tem imposto? Tem. Então eu acerto com você, não era valor muito alto, um valor até pequeno,
pessoa depositou e não quis nota, não quis nada. Então aí, porque no processo, o assistente técnico não vai, o juiz não vai se importar como você chegou no assistente técnico, ou como você, qual relação que você tem com a empresa que você está defendendo. Ele não tem o juiz não tem esse interesse. Tem interesse em discutir a parte técnica. Então isso vai de caso para caso de você acertar e negociar isso aí. Então, pode ser cadastrado como uma MEI, né? É que a MEI tem algumas limitações de valor e a MEI tem um problema de você, vou entrar um pouco numa outra área, mas a MEI é o seguinte, você tem um valor máximo por ano, né? Que se não me engano é 86 mil, mas você tem um limite máximo de 6.500 por mês que você pode fazer. Então, se você fizer a mais, você já vai se enquadrar em outro critério, vai ter que pagar imposto retroativo e tal. Então tem que tomar cuidado com essa questão. Mas de repente você tem um processo, né? Que é pequeno, sei lá, você fala, tudo bem, tem a MEI, mete uma nota fiscal de MEI, enfim. É negociável, né? Porque o assistente técnico ele vai tratar diretamente com a empresa, né? Nos autos não vai ali orçamento que o assistente técnico deu, recibo, não tem nada disso, né? É um, Não. por exemplo, estou comentando assim, a gente como assistente técnico, a gente não vai anexar depois nos autos o recibo, ou notas, ou o que quer que seja, né? Isso não interessa no processo, né? Então a tratativa é particular mesmo, né, Kleber? Exatamente. Tem uma coisa Ó, o Paulo, importante que surgiu agora, que pode resolver esse problema todo, é uma coisa chamada Pix. É só fazer um Pix para o assistente técnico que fica tudo certo, né? exatamente. Roberto, o Paulo, ele está perguntando aqui, né, se não há critérios de qualificação do assistente técnico, né? Paulo, inclusive, fez ITA comigo, né? Meu amigo lá da batalha que nós tivemos com o ITA, né? É. Então, Paulo, na verdade é o seguinte, o assistente técnico, quem vai qualificar o assistente técnico quem vai qualificar o assistente técnico é a empresa que está te contratando, né? Quando o juiz vai nomear um perito, ele vai se basear na qualificação técnica. Agora, o assistente técnico, ele não é necessário, não é necessário que ele tenha uma comprovação, o cara é engenheiro, o cara é isso ou aquilo. Não é necessário isso. Mas é muito importante isso, né? Essa qualificação. Vou ter um exemplo, um assistente técnico. De repente você tem um cara que ele é um líder de produção de plásticos, então tem um processo de injeção, o cara faz peça, tal, e ele conhece muito sobre esse processo de injeção de plásticos. E aí, ele não tem formação, mas ele conhece muito sobre o assunto. Então esse cara pode ser um assistente técnico. Ele não vai ser perito nunca, porque ele não vai ter a formação mínima, e inclusive o conselho, a carteirinha do conselho, né, seja CRQ, CREA, enfim, ele não vai ter isso, então como perito ele não vai ser designado, ou nomeado. Mas como assistente técnico ele pode ser designado, porque faculta o direito, a justiça ela faculta o direito de escolha de quem você quer colocar para você discutir. Então, agora, vamos, né, vamos pela como é que se diz? Vamos para a parte prática. Quando você coloca um assistente técnico que não tem uma qualificação ou que não tem uma forma de discutir isso mais aprofundado, o que vai acontecer? O perito ele avalia esse tipo de coisa. O perito vai ver com quem que ele está tratando, né? Então, assim, se o cara não tem uma qualificação, ele vai chegar e falar, pô, mas esse cara está falando, não tem qualificação. Então pode pesar um pouco contra, mas não é obrigatória essa qualificação. Ela é opcional de quem está contratando, né? Isso aí. Inclusive, até se num processo, se não quiser indicar um assistente técnico, é reservado esse direito para as partes, né? Sim. Porque é lógico que sai perdendo, aquilo que eu falei no começo vai sair perdendo, né? Você sabe, Roberto? Eu vou contar uma história aqui rapidinho, Uhum. de um caso que eu peguei. Esse aconteceu com
um processo, naqueles processos que eu falei que eu pegava de todo mundo para ficar lendo, Sei. esse foi um deles que eu peguei. Era uma instalação, era inclusive da parte elétrica. Eu não sou engenheiro elétrico, mas eu falei, deixa eu olhar isso aí, né? E, bom, peguei lá, era uma instalação elétrica, e aí o assistente técnico dessa empresa, né, falou, bom, vamos... eles fizeram 35 quesitos pro perito. 35 quesitos. Nossa, era quesito que não acabava mais. E coisas rebuscadas, sabe? Uns negócios baseado na lei de 1976 e blá blá blá. Aquele negócio, sabe? E que no final o perito até se perdeu. Eu, lendo o processo, eu me perdia, né? Então o Uhum. perito vai ter a mesma dificuldade, né? Só que olha o detalhe. Foi feito assim. A instalação foi feita em 2015. 2015. Instalação elétrica. Em 2017 foi alterada a norma NBR. Em 2019, a empresa processou, falando que não atendia os requisitos da norma de 17. O assistente técnico, nessa parte, não fez as perguntas mais básicas, do tipo assim, qual foi o ano da instalação? 2015. Qual era a norma vigente? 2015. Ela está de acordo com as normas 2015? Sim, e está. A Uhum. norma 2017 veio depois da instalação? Ia falar que veio depois. Você pode enquadrar aquela instalação na norma 2015? Não ia poder. Ou seja, eram 3 ou 4 perguntas que ele mostrava que, na linha do tempo, ele instalou, mudou a norma e o cara estava querendo aqui antes, ou seja, que era antes. Fizeram 30 e poucos quesitos e não perguntaram isso. É. Moral da história. Perderam. Perderam. Esse caso perdeu o processo mesmo. Veio para a segunda instância, começou uma baita de uma briga e tal. Então, foi uma coisa que, até por ser amigo meu, fiquei bem chateada de não poder nem fazer nada, porque já tinha passado os prazos e tal. Mas, pô, eram 3 perguntas que precisavam ser feitas. Não precisava mais que isso. Então, o assistente técnico, às vezes, se ele é muito técnico e quer se mostrar muito capacitado e muito rebuscado, ele acaba fazendo com que o resultado da perícia não seja a seu favor. Seja uma coisa que se perde no meio de um monte de coisa, né? Então, isso que é o essa é a escolha do assistente técnico, né? Eu peguei um Vou caso, responder aqui do Anel. eu peguei um caso que eu era assistente técnico do autor para avaliar uma transação de imóveis, coisas assim. E aí o advogado do autor me chamou e falou, Roberto, preciso falar com você porque o perito, ele alegou que os quesitos, eles não são pertinentes à área de engenharia civil, e sim à área de contabilidade. Só que quem elaborou os quesitos fui eu. Então eu fui, fiz uma reunião com o advogado e passei quesito por quesito. Falei, não, doutor, esses quesitos são todos da área de engenharia civil. Eu estou achando estranho o perito fazer esse tipo de comentário. Ele falou, então você pode fundamentar isso para mim, porque eu vou entrar com uma petição e vou questionar o perito e tal, né? Então, isso era numa sexta-feira. Aí, no domingo à tarde, estava sem fazer nada, peguei o nome do perito, entrei no site do CREA e eu achei, ele era regular, ele estava regular no CREA, tudo, né? Só que eu olhei, assim, ele era engenheiro eletricista, ele não era engenheiro civil. Então, ele não estava sabendo responder aos quesitos porque não era a área dele. Então, assim, errou quem nomeou, que às vezes nem é o juiz, às vezes é algum funcionário, lá, algum assessor que passa para o juiz o nome do perito e o perito vai lá e chancela, né? Mas, assim, errou na nomeação e quando um engenheiro ele atua para uma modalidade que não é a sua modalidade específica, o laudo dele ele é nulo, né? Então, depois, aí o que, que eu fiz? Eu dei um print na tela, mandei para o advogado na segunda-feira, ele entrou com recurso e o perito chiou, mas foi destituído e entrou um outro perito no caso, né? Agora, esse que estava atuando de forma irregular, numa modalidade que não era de conhecimento dele, eu procurei no Google, eu achei uma infinidade de processos em que ele atuou, processos judiciais,
perícias judiciais em que ele atuou e irregularmente. Imagina se essas pessoas tomam conhecimento disso e entram com recurso para anular a sentença do juiz, né? A rigor, eu acredito que isso poderia ser possível, não sei. Mas, assim, a gente tem que ficar atento, sim, sabe? Eu sempre costumo fazer essa busca, eu vejo se o perito é capacitado, se o perito tá na ativa, se ele é daquela modalidade mesmo, né? Porque, às vezes, existe uma inobservância aí e isso pode pôr a perder o trabalho, né? Então, assim, eu era um assistente técnico e, mediante a minha atuação, antes que a perícia ocorresse, a gente já fez um ajuste ali. A gente já tirou aquele perito que não era qualificado para aquele caso. Sim. Inclusive até na conversa que a gente teve, né? Eu tenho um caso, você também teve outro, do perito que subcontrata o serviço, né? É. Teve caso, eu já peguei caso, a gente, nossa conversa. Isso é importante para o assistente técnico saber o que está acontecendo, que é assim. Por isso que a questão do assistente técnico, as pessoas que abrem processo, se elas soubessem a importância que tem um assistente técnico bom, regular, que conhece, não teria tempo de atender todo mundo, né? Porque fui acompanhar como assistente técnico uma perícia. Aí chegou lá, bateu lá na porta, ó, o perito chegou. Pois não. Eu tinha o nome do perito. Quando sentou, falei, pô, senhor João, tudo bem? O cara virou e falou assim, não, meu nome não é João, meu nome é José, eu sou designado pelo perito. Peraí, como assim? Pode parar, pode parar. Na verdade, até o que nós fizemos foi o seguinte, né? Eu falei, mas eu fiz aquela cara de dúvida de pode parar, né? Aí o advogado olhou, a gente, né, tinha conversado, aquele negócio, ó, deixa eu ir no banheiro, já volto, aí o advogado falou, deixa eu fazer a perícia. Se a perícia for favorável a nós, beleza, nós vamos deixar quieto. Se a perícia for desfavorável, nós vamos entrar com recurso e vamos cancelar essa perícia falando que não foi o perito que se apresentou no local. Porque o juiz ele não nomeia uma empresa, ele não nomeia nada. E a nomeação ela é intransferível. Uhum. Então, assim, você não pode, por exemplo, um perito, falar assim, vai o João no meu lugar. E até por um princípio muito simples. Quando o juiz te nomeou, né, quando nomeou um perito, ele se baseou na experiência técnica, no currículo, e um monte de coisa. E chega na hora da outra pessoa, então é passível de você até chegar e falar assim, não vai ter perícia. O perito não está aqui. O perito até pode levar um assistente, um auxiliar, pode pedir ajuda, mas ele é o responsável, ele tem que estar lá, senão na perícia, na diligência, se não tiver o cara... Ele não pode... Pelo menos no meu caso... Exatamente, ele não pode delegar, terceirizar, subcontratar, ele não pode fazer isso, né? Porque, pô, vai ficar fácil, né? Ficar mandando perícia para tudo que é lado, né? Não tinha como, né? Eu peguei um caso de uma perícia aqui na cidade, e eu era o assistente técnico, e na ocasião não apareceu perito, veio uma moça no lugar dele, e nós realizamos a perícia, e depois, quando veio o laudo, no meu parecer técnico, além de contestar o laudo pericial, eu coloquei a observação de que o perito não se fez presente e veio uma outra profissional no lugar dele. Mediante essa contestação e essa informação que colocamos nos autos através do meu parecer técnico, o juiz solicitou que o perito fizesse novamente uma perícia, então ele veio, né, já veio um pouco armado, né, porque na realidade nós entregamos ele, né, então ele veio um pouco armado e teve que fazer todas as avaliações e ele alterou o laudo pericial. Ele não chegou no valor que eu havia avaliado para os reparos do imóvel, mas ele alterou. Chegou quase no valor que nós havíamos apurado. Num segundo caso, em que eu peguei de uma grande empresa multinacional, eu verifiquei que era o mesmo perito. Aí eu falei para o jurídico da empresa, eu conheço esse perito.
e aconteceu tal coisa, ele não foi e tal. Então o jurídico falou assim, olha, se ele fizer a mesma coisa e não, também não for favorável, igual aconteceu no seu caso, a gente entra com recurso. No dia da perícia, quem aparece lá? Aquela mesma assistente dele, né? E lá na frente, quando ele colocou o laudo, ele colocou. Existe um termo jurídico que diz que há uma concorrência ali de responsabilidades. As responsabilidades estavam divididas, né? Como se fosse assim: o perito, segundo ele, as duas partes tinham culpa no desfecho do caso, né? Então, eu discordei, né? Além de colocar de novo que ele não compareceu, eu discordei do laudo pericial e coloquei lá o meu embasamento. É que é um assunto tão minucioso que se eu for colocar aqui na live, a live vai ficar muito extensa, vai cansar o pessoal, mas é um assunto muito interessante. Eu sei que o que estava acontecendo? O autor estava induzindo o juiz a erro, né? Quando eu consegui puxar essa informação, colocar com clareza para o juiz, com as minhas referências e tudo, isso na minha contestação, o que ocorreu? O juiz não pediu para o perito fazer novamente uma perícia. O juiz já deu a causa ganha para a empresa que eu estava sendo o assistente técnico. E por ser uma grande empresa, uma empresa líder do segmento, líder de mercado, e de repente eu fui lá e consegui reverter essa sentença. É o que eu falei, já falei isso aqui nessa live, eu acho que hoje, e eu falei para o meu filho é estudante de engenharia, tá no último ano. Eu falei, olha, Gabriel, quando a gente consegue isso, é como se a gente estivesse fazendo um gol numa Copa do Mundo, né? Porque é um prestígio muito grande, né? É um prestígio, e a gente, não sei se você sente isso, Kleber, eu sinto isso, não é só o dinheiro que nos favorece, assim, que nos estimula, mas o prestígio que a gente tem com os profissionais do mercado e com todo aquele network que a gente vai fazendo, isso não tem preço, né? Você é visto como um profissional diferenciado, um profissional top, né, como se fala na gíria, né? Então, assim, você vai construindo a sua imagem, construindo a sua história, né? Então, você vê que essa semana, né, eu compartilhei com vocês isso, a minha empresa fez 23 anos. Então, em 98, eu resolvi montar a minha empresa de engenharia, então fez 23 anos agora, só que há 2 anos antes eu já estava atuando, né? Só que ainda não tinha a empresa formalizada. Então, assim, imagina quantas histórias foram ocorrendo ao longo desse tempo, quantos casos bem-sucedidos, né? E vão ficando esses contatos, vão ficando esses amigos, que é o nosso famoso network, né? A gente vai Sim. colecionando amigos e profissionais e vai acabando ficando, se consolidando, né? Então, cada trabalho que você faz, ele vai te consolidar como profissional, como assistente técnico, como perito também. É, exatamente, isso é mais pela realidade mesmo. A gente fica satisfeito. Quando consegue atingir um objetivo, é coisa linda, né? A gente fala, poxa, consegui obter o resultado que eu buscava, né? Deixa eu responder aqui uma pergunta, ô, Roberto, que é de um amigo nosso que trabalha comigo, o Anel. Que ele pergunta aqui quanto tempo demora desde o início do processo até o resultado final. Anel, na verdade, assim, isso não tem como definir tempo. Por quê? Os prazos são muito alongados. Para você ter uma ideia, uma resposta uma resposta de um laudo, a parte tem direito a 15 dias úteis. Se a gente for transformar 15 dias úteis em dias corridos, dá quase um mês. E aí existem formas de você. Tem até uma questão jurídica que você tem como ficar postergando, né? Ou atrapalhando o andamento do processo, né? Então, assim, tem processo que sai rapidinho, tem processo que sai muito rápido, tem processo que vai demorar anos e anos e anos, porque aí entra, a parte vem, espera.
para colocar a petição no último dia, no último minuto, aí vai. Isso é para prolongar. Então, é difícil você ter um tempo estimado disso, do processo. Então, vai demorar, depender muito da complexidade do processo. Olha, é bem difícil você dar tempo. Às vezes a gente acha que vai fazer o negócio rápido e quando vai ver a coisa putz, enrola até não poder mais. Cadê? Vamos ver se tem mais. O Gilberto, Roberto, ó, que o só fazer um comentário. O Gilberto Gilberto? está comentando aqui, Gilberto Quirino, advogado. Inclusive, aproveitar, né, que tem um advogado aqui comentando, né, eu costumo dizer, Kleber, e que isso fique aqui para todos, que os advogados são os nossos maiores parceiros como assistentes técnicos, né? Porque geralmente são os advogados que nos indicam. O cliente, ele não sabe, imagina uma pessoa física, aí o cara tem um imóvel que deu problema e tal. Se ele não tem alguém na família que atua, ele não sabe nem como procurar um assistente técnico, né? Então, geralmente, os advogados são grandes parceiros e nos indicam. E quando o advogado não tem um assistente técnico, o que, que ele faz? Ele está lá no grupo dos advogados, o grupo da OAB, aqueles grupos de WhatsApp, Telegram, tudo, né? Olha, alguém conhece o assistente técnico? Aí fala assim, eu conheço o Kleber, né? Eu conheço o Roberto. E é assim que nós somos indicados também. Mas o Gilberto, o doutor Gilberto está falando aqui, o assistente técnico deve sempre buscar as falhas na perícia, pois o magistrado não está atento ao resultado da perícia. É mesmo, o magistrado, ele nomeia o perito, ele confia no perito, ele nomeia o perito, e o perito será os olhos dele. O que o perito colocar, se ninguém contestar, ele vai assinar embaixo, né? Agora, se alguém contestar, aí o magistrado poderá, então, fazer uma análise. Será que realmente o laudo pericial tem alguma falha? Então, o que eu faço, Kleber, quando eu vou fazer alguma contestação? O laudo pericial, geralmente, ele é muito encorpado, né? Ele tem muita coisa, muita foto, muito texto, até mesmo que o perito, às vezes, se utiliza desse artifício para justificar os honorários. Mas eu costumo perceber que isso aí, às vezes, prejudica o trabalho, né? Então, quando eu vou fazer um parecer técnico divergente ou parcialmente divergente, eu não faço toda aquela descrição que o perito faz. Ele já fez, né? Eu coloco lá os itens básicos que nós temos que colocar, que são previstos na norma, né? 13752, que fala sobre perícias de engenharia na construção civil, e deve ter alguma específica de engenharia química também. Então, aí eu vou direto ao ponto e trago a atenção da minha divergência já direto para o magistrado. E também conclusão, né? Todo laudo ele tem que ser conclusivo, todo parecer técnico ele tem que ser conclusivo. Às vezes a gente pega laudo que não tem conclusão, né? Que deixa vago, né? Cabendo a interpretação do juiz, mas aquele objeto técnico a gente tem que concluir. A sentença é outra coisa, Sim. mas o objeto técnico lá, quem tem que concluir somos nós, né? Então, quando eu faço o laudo pericial divergente, eu faço de uma forma simples, objetiva, para que o juiz, para que eu chame a atenção do juiz. Porque se eu não fizer isso, ele não vai nem ler. Aí Sim. o meu trabalho vai ser perdido. Então, o assistente técnico tem que ter esse zelo, né, de quando contestar, saber ser assertivo, objetivo, né? E por isso que eu falo da importância, eu friso muito a importância do assistente técnico, porque tanto atuando como perito, ou atuando como assistente técnico, eu já atuei nos dois, ou até mesmo como consultor, que eu, né, trabalhei com várias consultorias e tal, é assim, o assistente técnico não basta somente saber da parte técnica. Então, o cara que é engenheiro, vamos imaginar, o cara que mexe com a parte de polímeros, e ele sabe tudo sobre polímero. Não basta saber só isso. Ele tem que saber um pouco do rito judicial. Ele tem que saber o que buscar. Ele tem que saber o que procurar. Porque é justamente nesse ponto que
diferencia um assistente técnico com sucesso ou sem sucesso. Né? Esse detalhe de você, na contestação, não colocar um monte de informação e focar no que você quer determinar, quem sabe fazer isso é o cara que conhece o ritual, que conhece o processo, como funciona. Né? E às vezes uma pessoa extremamente técnica vai querer falar de norma, vai fazer uma contestação gigantesca e o juiz não vai nem enxergar. Né? Aquela história, vamos usar a empatia, né? Vamos nos colocar na cadeira do juiz. Né? Vamos imaginar que nós fôssemos juízes. Eu tenho lá 300, 400 processos para avaliar. O juiz vai bater o olho naquilo e ele vai ver o que é importante. Então, numa contestação, se tem muita informação, olha, que ele bateu o olho, ele vai ver tanta bagunça para dar, esse cara tá falando besteira, e já vai mandar embora, não vai. Então, essas são as qualidades, é o que eu comecei a falar, né? Talvez a gente termine com isso, que o assistente técnico, ele precisa saber tecnicamente, ele precisa saber juridicamente, e ele precisa saber de uma forma, assim, ele precisa saber trabalhar com um advogado. Ele tem que saber esses três. Porque se uma dessas não tiver, e tudo isso aí é facilmente desenvolvível, dá para se desenvolver com isso, mas se ele não tiver essas três pernas, né, essa tríade, vai ficar prejudicado, né, não tem jeito, né? Uhum. Isso que eu imagino, né? Ele tem que ter essas três colunas. Exatamente, tem que ter essas três colunas de uma forma bem justa, inclusive. Bom, Já pensaram em a G Correzola? a Gisele. A Gisele colocou aqui, ó. Já pensaram em montar um curso para assistentes técnicos em diversas áreas? Eu topo. Ó, fica a dica, hein, Kleber? A Gisele conheço ela até. Bom, eu conheço a Gisele há muito tempo. E ela é de uma competência ímpar aí, viu? Ela se meter num negócio desse vai ter êxito, viu? Não, a partir dessa live ela vai querer. Viu, Gisele? Quando você quiser ter acesso a algum conteúdo nesse sentido, se você entrar nos meus vídeos lá, tem bastante coisa falando a respeito de assistente técnico, tá? E se você tiver alguma dúvida, pode procurar, que eu posso te auxiliar, ou o Kleber também. Bom, aqui tem uma pergunta, não sei se é uma pergunta do Tiago. Esse juiz sabe muito como fazer um raporte. Eu não entendi. Tiagão, cadê o Tiagão? Mas que acho que, na verdade, acho que quando a gente estava comentando, a gente estava falando sobre um assunto, e acho que ele colocou para complementar, porque o Tiago também tem umas sacadas assim que a gente fica até meio impressionado. Ele tem um negócio, é que nem o Gilberto aí, que é um advogado amigo nosso também, sensacional. Eles têm umas sacadas assim que, caramba, né? De onde saiu? Olha, o Dalton. O Dalton também é. Bom, o Dalton eu conheço ele há mais tempo que todos que estão nessa live, né? Sim. Conheço o Dalton desde 1978. Ele é meu irmão, meu amigão, meu brother, enfim. Ele fala que trabalho conjunto dos assistentes técnicos advogado é de suma importância. Dalton, isso aí não tem jeito. É importante mesmo. E esse trabalho conjunto, né, do advogado e do assistente, vou te dizer que é 80% do caminho andado para o sucesso, né? É um negócio, isso não tem a menor dúvida que é fundamental, né? As coisas melhorarem, vamos chamar o Dalton aí e vamos trabalhar juntos, hein? Pô, o Dalton, inclusive, o Dalton é engenheiro civil, Roberto. Ele é da sua área aí também. Ah, legal. Dalton é de altíssima competência, o negócio dele é terraplenagem e ele é bom no que faz, viu? Eu vou querer conhecê-lo. O Paulo Opa! o Paulo está falando aqui, não há critérios de qualificação do assistente técnico? Essa nós respondemos já, Roberto. Res- Paulo, respondemos.
Isso aí foi lá para trás que a gente já falou para ele, já. Deixa eu É, ver. Bom, é, eu tô atrasado aqui nas perguntas. Você já tinha respondido várias perguntas e eu não tinha visto aqui. eu estou acompanhando aqui, a primeira vez aqui. Inclusive, vou mostrar para vocês um negócio interessante. Eu tenho uma auxiliar aqui, que é minha. Eu estou com uma auxiliar, a minha gerente de redes sociais, que é minha filha. Vou mostrar para vocês. Todas as Ah, perguntas ela foi anotando e foi me olha, deixando aqui do lado. Então, que legal, ela hein? organizou pergunta por pergunta para a Ó, gente não perder nenhuma. você é um privilegiado. Eu não tenho nenhum assistente aqui comigo, não. A, a Flavinha, eu já falei, Flá, preciso de uma mão sua. Ela na hora já falou, vamos para cima, pai, vamos que vamos. Já Ó deu que, uma. ó Aí que, ela, ó, dando. ó que curioso essa observação aqui do Dr. Gilberto, né? A união de técnica e prática é essencial, né? Eu acabei de falar que a minha empresa fez 23 anos agora domingo, né? E eu estava buscando um nome para a minha empresa, e aí eu busquei, porque assim, quando você vai montar uma empresa, você tem que sugerir alguns nomes para o seu contador e ele vai verificar se já não existe alguma empresa com aquele nome ou que a fonética também não seja similar ao nome que você escolheu, né? E eu escolhi isso aí ó, em 1998, eu listei lá 10 nomes para no outro dia submeter ao meu advogado. E aí eu falei assim, olha, acho que eu vou escolher mais um. Então, olha o que o doutor falou aqui, ó, a união de técnica e prática é essencial. Essa 12ª opção, que eu, por capricho, escolhi, eu falei assim, olha, eu trabalho com técnica, né, com tecnologia, mas eu também trabalho com obra, também trabalho com prática. A união de técnica ou tecnologia com prática, tecnoprate. Aí eu coloquei lá, tecnoprate, 11ª opção. As 10 primeiras opções que eu escolhi já tinham empresas com o mesmo nome. A Tecnoprate ficou. Então, a Tecnoprate vem de acordo com a observação do Dr. Gilberto. A união de técnica e prática é essencial. E foi esse o meu raciocínio É, também lá no passado. é, tô falando que o Gilberto tem umas sacadas assim que É uma são sintonia. sensacionais. É, Estou vendo aqui as perguntas, Kleber, se você tiver alguma aí, quiser também entrar em algum assunto. Se o pessoal tá... olha, eu vou te dizer, nós estamos já aqui a 1h40 quase. Uhum. Eu tô vendo aqui, acho que a gente já vai começar, já vai chegar no final da nossa live, né? Eu acho que, pô, tivemos uma participação bem interessante, dinâmica, com muita gente aí conversando com a gente. Eu acho que Uhum. já pode. Acho que foi bem interessante, o Kleber, eu acho que era interessante, né? É porque assim, a live é aquele momento que vai ficar eternizado nas redes sociais. Daqui a 5 anos vai ter gente aí usufruindo aí do conhecimento que você compartilhou conosco, né? Então, mas assim, a partir do momento que a gente deixar essa live gravada aí, sempre surge alguma dúvida, ou alguém quer te encontrar, ou quer compartilhar, ou quer nos conhecer, né? Então, aproveita aí para falar aí a respeito aí, se você tiver redes sociais, se quiser divulgar, deixar aí, para que o pessoal também possa te localizar, né? Mas depois na divulgação que eu vou fazer, eu também vou colocar lá, mas é bom você já deixar, né, os caminhos para te encontrar, né? Quem tiver interesse de te contratar como assistente técnico, como perito, ou tirar dúvidas. Claro. Eu posso ser encontrado nas redes sociais, Kleber Zotovici, no Facebook, no Instagram. Eu acho que é o mais rápido hoje em dia, né? Uhum. Bom, Kleber Zotovici não tem dois, não tem homônimos, então se colocar Kleber Zoto já resolve, já acha, né? É. Aí, eu acho que para quem quiser conversar e tal, a gente depois pode migrar para o WhatsApp, enfim. Acho que o caminho é esse aí, é a forma mais fácil de me encontrar. É. Então foi uma boa experiência a sua primeira live, né, Kleber?
Pô, sensacional. Foi melhor do que quando eu fui de terno no fórum. Estão falando aí que nós tivemos mais assuntos do que na live do Bolsonaro, então falando. Ô, o Eduardo, né? Ó, foi excelente, senhores. Já estava fazendo a apresentação para os juízes como perito. Agora já sei como proceder para ser chamado como assistente. Muito obrigado. Ah, essa aqui, ó, é o é o André, se eu não me engano. Aqui o nome dele está diferente aqui, mas eu acho que acredito que é o André que tá fazendo o comentário aqui. Ele é um dos nossos amigos, colegas. É, uma live ficou pouco. Vocês têm muito conhecimento e será um prazer imenso poder ter esses acessos. Tiago, aí, Tiagão, nós vamos continuar conversando, hein? Parabéns pela live, da G. Gomes. Às vezes eu não consigo É identificar. da Jéssica? Jéssica, É a Jéssica, isso. Marcelo, nota 10, Clebão e Roberto, parabéns. Muito bem, meninos. Olha, Três, gostei do três, menino. Parabéns, sensacional. ó, pro Marcelo, Sim. pro Marcelo nós temos que mandar 3 abraços, viu, viu, Roberto? Ah, que bom, que bom. É o André mesmo, o nosso colega aqui, que parabéns pela live. Pô, que legal, né? Muito gratificante. Tem tanta gente aqui que compartilhou conosco. Perdi essa. Gostaria de poder ter chegado mais cedo. Perito Luiz. Luiz, você não perdeu, não. O Luiz, se eu não me engano, é de São Bernardo, né, Luiz? É nosso vizinho aí. Eu acompanho o Luiz também nas redes sociais. Ô, Luiz, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e a partir de amanhã ela vai estar nas outras redes sociais, tá? Você não conseguiu pegar na íntegra, mas assim que eu encerrar, eu já vou deixar ela disponível aí para vocês assistirem, tá bom? O Perito Luiz é realmente São Bernardo, é seu vizinho aí, Kleber. Bom, eu só Vou tenho mandar também, ó. viu? Diga aí. É isso aí, vou mandar 3 abraços pro irmão aí, pro Perito Luiz, mandar um TFA pra ele também. Ah, o Perito Também Luiz, a Juliana, nosso irmão, que legal. E eu sigo ele, não sabia. que Bom, legal. sensacional, Sensacional. viu, Kleber? Eu adorei fazer a live e você vai ficar com gostinho, você vai querer fazer mais, porque depois que eu fiz a primeira, eu não parei mais. E é um compromisso com todos aí, toda terça-feira às 20 horas. A gente sempre traz uma pessoa de referência aí que possa agregar, né? E isso aí o pessoal tem elogiado muito. E só tenho te agradecer mesmo a generosidade aí de ter compartilhado conosco aí todo o seu conhecimento e por todos aí que participaram também da live, que colaboraram bastante, né? Bastante gente nova aí que eu não conhecia. E é muito legal. Ó, temos o capitão como brother em comum, é isso aí. Mas é isso aí, Kleber. Ó, Faz tem o Danilo também. as diga aí. Só fazer minhas conclusões aqui, terminar só, além de todo mundo que eu agradeci, tem o Danilo que chegou que mandou agora um abraço também, lá de Ribeirão. Abração, Danilão. E o Rogério que falou para gente fazer o podcast. O Rogério é um cara que pode ajudar a gente bastante aí a fazer um podcast, que ele é o rei da parte de som, edição. Bom, o cara trabalha há mais de 20 anos na Band e não é pouca coisa. O cara é bom, né? Então, Nós pode ajudar a vamos gente. marcar com ele, pode agendar. Inclusive, eu vou aproveitar, né? Eu sei que a gente está se despedindo, mas eu quero dar um spoiler aqui para vocês. A gente está para fazer um projeto novo aí, e em paralelo com as lives, né, mas num outro dia, num outro horário, a gente vai fazer aí não é um podcast, né, vai ter um formato de live também, mas vai ser como se fosse assim, papo de perito. Então, nesses eventos que faremos uma vez por semana, as pessoas que querem atuar ou que já atuam na fase inicial como peritos, eles vão poder entrar e bater um papo conosco a respeito de dúvidas. Então, por exemplo, o André, ele está aqui participando, né? O André, a gente conversa pelas redes, mas assim, de repente o André manda uma solicitação, Roberto,
me tira essa dúvida. Então vai ser como se fosse assim uma mentoria, entendeu? A gente vai bater esse papo aí semanalmente e nós iremos compartilhar conhecimento. Mesmo os profissionais que já estão atuando, eles vão participar também para compartilhar conhecimentos, né? Eu acho que vai ser um projeto interessante. Isso vai começar em breve. Acho que essa semana não vai dar tempo, mas na próxima semana a gente já deve começar. E eu já estou com dois convidados aí que já aceitaram meu convite, né? Boa. É isso aí. É isso. Eu vou agradecer todo mundo, Roberto. Pô, agradecer primeiro você, né, por ter aberto essa oportunidade. E a todos que assistiram a live aí, aos meus amigos que estão junto com a gente. Enfim, eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter tanta gente boa ao meu redor, né? Eu Uhum. tenho certeza que todo mundo que recebeu o convite, todo mundo que está aí junto, eu considero como uma pessoa especial. Não vou nem falar nomes, porque é tanta gente que eu posso correr o risco de esquecer alguém É verdade. e, pô, não seria justo, né? E muitos ainda assistirão essa live e tinha bastante gente assistindo, é que devido ao horário muita gente já começou a sair, né? Mas foi sensacional, Kleber. Muito Sim. obrigado aí pela sua generosidade de aceitar meu convite, hein? E nos vemos Pô, nos vemos. tamo junto. Obrigado, pessoal, e boa noite. Em breve. Daqui a pouco aí a live está no ar aí Boa, para todos assistirem. boa noite, pessoal. Eu, Kleber, ó, declaro encerrada essa live. É isso aí. Um abraço para vocês, pessoal. Até mais. Um abraço, gente. Boa noite.